Tá? Vamos tentar desvendar, né, essas perguntas aí. Como que o desenvolvimento da matemática chegou até aqui? E como que ele ocorreu ao longo dos anos, dos lugares e das sociedades? Tá? Então, primeira perguntinha básica. Como nasceu, entre aspas, a matemática? Né? Ou seja, como que a gente responde isso por meio da história? Tá? Qual o artefato matemático mais antigo já descoberto? Bom, talvez vocês não consigam chutar qual o artefato. Na verdade, vamos mudar um pouquinho a pergunta. De quando que é o artefato matemático mais antigo já descoberto? Mas a resposta, meus amigos, é essa aqui. Tá? O artefato mais antigo é esse osso, chamado osso de Lebombo, tá? Estimado dessa época aqui, 35 mil anos antes de Jesus Cristo nascer. 35 mil antes de Cristo. Na Suazilândia. Suazilândia é no sul da África. Tá? Esse osso aqui possui 29 marcações aparentemente deliberadas, aparentemente intencionais. Não foram 29 marcações aleatórias. Tá? Deve ter algum motivo por trás desse 29, da contagem dessa coisa. Tá? E uma das coisas que fortalece essa afirmação é que ainda existem tribos da Namíbia, que também é no sul da África, né? A Suazilândia fica ao leste do sul da África, Namíbia ao oeste, que até hoje utilizam bastões calendário similares a esse artefato, para a medição dos ciclos lunares. Tá? Então, o ciclo lunar tem aí por volta de 29 dias. Tá? 29 dias e uns quebrados. Tá? Então, até o que do que a gente conhece hoje, o mais antigo é esse osso aqui. Aqui as referências, depois vocês podem dar uma fuçada também. Tá? É claro que com o passar do tempo a história vai se aperfeiçoando. Né? Então o arqueólogo encontra alguma outra coisa do ano, sei lá, 50 mil antes de Cristo. Aí, então a gente atualiza aqui as informações que a gente tem. Tá? Só para ter uma ideia de quando que é o Homo sapiens. Vocês sabem, já viram isso? Tá? Porque 35 mil antes de Cristo é tempo para burro. 35 mil anos é muita coisa. Tá? O Homo sapiens, né, como é classificado pela ciência, é do ano 350 mil antes de Cristo, tá? Da era do Paleolítico Médio. Agora vamos dar um pulo aí na linha do tempo, passar do 35 mil para essa outra época aqui. Para além da contagem e do registro, que é aquele osso, né? Era o registro de uma contagem, vamos pular para as primeiras grandes civilizações. São essas duas aqui. Os sumérios, no ano 5000, né, na época 5000 a.C., e do Egito Antigo, 2600 a.C. Tá? O que essas duas civilizações têm em comum? Bom, tem duas coisas principais em comum. Tá? A civilização suméria bom, não sei se vocês estão reconhecendo o que esse mapa aqui está mostrando. Tá? Bom, o Egito é mais fácil de reconhecer. Está aqui, esse grandalhão aqui. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Né? Aqui a pontinha da bota da Itália. Grécia, Turquia. Aqui, vamos lá, Síria, Iraque, Irã. É aqui onde hoje é a Síria. E o Iraque, acho que é mais para o Iraque, bom, nessa meiuca aqui, do Oriente Médio, que era a civilização suméria, da Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia, não sei se vocês vão lembrar lá da tia Maricota da aula de história, significa entre rios. Tá? E isso já mostra uma primeira coisa em comum que essas duas civilizações têm. Tá? A região da civilização suméria se desenvolveu na região de dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que passam aqui, né, ligando o Mediterrâneo, passando por Síria e Iraque. Tá? E o Egito é mais famoso ainda, tem um rio gigantesco, que é o rio Nilo, tá? Que também a civilização do Egito Antigo se desenvolveu na região do Nilo. Tá? Então tem essa primeira coisa em comum, de ser perto de um rio,
E a segunda coisa em comum é que são regiões desérticas, tá? Tanto aqui da Síria e do Iraque, quanto do Egito. Então, se você está numa região desértica e tem um rio abundante, né, nessa região, então é o melhor lugar para se ficar, né? Vamos lembrar aqui que, bom, aqui eu estou falando a partir do ano 5000 a.C., só que se a gente voltar um pouquinho, no ano 10.000 a.C., tá, nessa época aí, é quando a humanidade começou a, a desenvolver as técnicas de agricultura. Então deixou de ser nômade, que saía zanzando para um lado e para o outro caçando comida, procurando, né, fruto, alimento, grão, etc. E passou a ficar instalado no mesmo lugar e ali plantando e, consequentemente, podendo cuidar dos animais. Né? Então vem a agricultura, consequentemente a pecuária, você consegue dar comida para os animais e você se estabelece num local fixo, sem precisar ficar se mudando. Tá? E aí, para pensar, você está numa região desértica, mas você tem um rio ali abundante que pode te proporcionar agricultura, pecuária, né? Então, bom, primeiro, o rio não serve só para você ter água, ele serve para várias coisas, né? Ainda mais naquela época que servia para transporte, por exemplo, também. Né? Então, a navegação, a irrigação da sua plantação, água para os animais. Então, são várias vantagens que a instalação na região de um rio, tá, propicia. É tipo hoje morar perto do Mufato. Tá? Então, você tem tudo ali. Você tem a praça de alimentação, você tem farmácia, você tem, obviamente, o mercado, você tem, tá, um monte de coisa que é prático de você se instalar ali. Ah, só uma coisinha que eu esqueci de falar antes do osso, lá da contagem, é que o registro de contagem foi a primeira demanda de escrita. Tá? Então, obviamente, não existia escrita naquela época daquele osso lá que eu falei, tá? E ainda demorou muito para aparecer a escrita, mas a história dos números tem um papel crucial no desenvolvimento da escrita, do registro da escrita. Tá? Claro que a coisa vai evoluindo só mais tarde, lá quando começou os cálculos aritméticos, que é aí sim, nessa época aqui das civilizações. Então, na contagem começou o registro primitivo, né, de uma escrita primitiva, e aqui com a demanda de cálculos, tá, é que esse conceito de escrita vai se aperfeiçoando. Tá? No Egito Antigo, por exemplo, nessa época aqui do ano 2600, já tinham construções gigantescas. Tá? A pirâmide mais antiga que existe até hoje é dessa época, de 2.600 anos antes de Cristo, a pirâmide de Joseph, que tem a altura de 62 metros. 62 metros de altura. Falando hoje não parece uma coisa tão surreal assim, mas imagina um prédio de 62 metros de altura. Tá? Quantos andares teria um prédio de 62 metros de altura? Tá? Equivale a um prédio de quantos andares? Se a gente fizer uma estimativa aí de, sei lá, cada andar tem 3 metros, coisa assim, então seria equivalente a um prédio de 20 andares, coisa assim. Tá? E se a gente parar para pensar, pô, quantos prédios de 20 andares tem aqui na cidade? Não são muitos. E os que tem são recentes. Então, você imaginar uma construção desse tamanho todo, porra, inimaginável. Imagina caindo, é mais fácil. Pois é, e continua de pé até hoje. Continua de pé mais de 4.000 anos depois. Tá? Quero ver se algum prédio aqui de Londrina vai continuar de pé daqui a 4.000 anos. Então, já existia, obviamente, muita coisa sendo usada de matemática aí, porque você não consegue construir um prédio de 20 andares sem saber nada de matemática, sem saber medir, sem saber fazer cálculo preciso. Tá? Então, vamos lá.
Com a complexidade da aglutinação da sociedade, essa coisa de todo mundo morar perto do rio, vão surgindo diferentes demandas para a organização do espaço, né, como a agrimensura, né, você medir terras, né, da engenharia, que eu falei aí da pirâmide, da contabilidade, e aí vão aparecendo os primeiros conceitos, tanto de geometria quanto de aritmética, né, dois grandes campos da matemática, que começaram a aparecer aí. Então, na geometria, principalmente na agrimensura e na engenharia, você tinha que medir comprimento, você tinha que medir a área de um terreno, você tinha que medir o volume de grãos de uma colheita para poder vender, né, para o comércio. Tá? E na aritmética, também outras demandas. Para distribuição, aí alguém falou aí da divisão, né? Então, acho que começa aqui essa ideia da divisão, da distribuição de alimentos estocados. Lembra que eu falei que são regiões. Pensei nisso. É isso. Lembra que são regiões áridas, tá? Em que você não tem a abundância do rio o ano todo. Sempre. Tá? Então você tem uma época de cheia dos rios, depois tem uma época de vazão. Na época de vazão você não consegue plantar tanto quanto você conseguia antes, você não consegue colher, portanto não consegue colher tanto quanto conseguia no período de cheia. Então você tem que começar a otimizar essas coisas aí e fazer estocagem de alimento, de grão, por exemplo, para poder usar no período de vazão, certo? Né? Para você poder se sustentar no resto do ano. Tá? E também, quando a sociedade vai ficando cada vez maior, né, a organização do espaço, também tem essa outra coisinha aqui que eu coloquei, calcular impostos proporcionais ao tamanho de uma propriedade. Né? Com a demanda de uma sociedade maior, você tem a necessidade da organização de um Estado. Tá? Vamos lá. E aí tem alguns registros históricos dessa época, né, perto dessa época aí, são obviamente muito raros, então esses são os mais manjados que eu peguei aqui, o papiro de Moscou. Tá? O nome é Moscou, mas não é porque é de Moscou, não. É porque está em Moscou, ou porque foi descoberto por algum arqueólogo de Moscou. Tá? Mas o papiro de Moscou, por exemplo, é relativo a... é da região do Egito Antigo. Tá? E dessa época aqui, 1800 a.C. Então, repara também aquela coisa que eu falei sobre a demanda da escrita. Tá? Então, tem um monte de coisinha aqui que a gente não consegue entender, até porque é um idioma que não se usa mais. Tá? Mas, claro, né, quem for... Isso aí tudo pode ser um grande capítulo à parte, que não é a intenção aqui. A intenção aqui é a gente fazer um panorama, mas quem quiser depois dar uma fuçada sobre o que é isso, o que tem nisso, né, ou qual a suspeita que tenha nesses documentos históricos, vale dar uma fuçada também. O papiro de Moscou e o papiro de Hindi. Tá? Então também de uma época parecida aqui, 1600 a.C., né? Tudo registrado aí, né? Com as figurinhas aí de uns probleminhas de geometria, muito dessa coisa da demanda do cotidiano daquela sociedade, certo? Então, beleza. Até aí, a matemática era estritamente empírica, experimental, né? Você fazia a construção lá do prédio meio que, se eu fizer isso, eu sei que não vai cair, tá? Mas não tinha, então, ainda não tinha uma estrutura lógico-dedutiva como a que a gente conhece hoje, tá? E aí sim, a gente vai dar um outro pulo na linha do tempo para saber quando isso mudou, tá? E aí a gente vai para esse outro período aí, agora para a época de 500 a.C., na Grécia Clássica, tá? O nome Grécia Clássica pode levar a crer que é só no país Grécia, e não é. Tá? Na verdade, toda a borda do Mediterrâneo que era influenciado pela cultura helenística que fala. Tá? Então tem um pedaço da Turquia, tem um pedaço da Itália, tem um pedaço do Egito, que fica tudo nesse balaio aí da Grécia Clássica. E aí, nessa época, é que apareceram novas bases para a filosofia, para a política, para a música, para a matemática, para a arquitetura e um monte de coisa. Tá? E aí aparecem alguns nomes mais famosos. Esse, com certeza, vocês já ouviram falar, né? Dessa época aqui. Nasceu e morreu nesse período. Eudoxo, talvez ele seja menos famoso, mas para a matemática é muito relevante. E Aristóteles também é bem famoso. Tá?
mas aí na parte da filosofia. Beleza? Então, tudo aí nessa época, eu peguei um de cada século, mais ou menos. Século V, século IV, século III, perdão, quarto, quinto, sexto. Vou começar pelo Pitágoras. Atribui-se a criação do termo filosofia, né, que significa filos é afinidade, afinidade com o conhecimento, afinidade com a sabedoria, ao Pitágoras. Tá? Pitágoras tinha uma seita, digamos, uma seita do conhecimento, que é a escola pitagórica, que tinha um lema: tudo é número. Tá? Esse lema valia para, obviamente, para as ciências, né? Para astronomia, por exemplo, para arquitetura e tal, mas também até para música. Tá? Então, a escala musical que a gente usa hoje, a escala musical ocidental, esse dó, ré, mi, fá, sol, não sei o quê, é baseada em ideias do Pitágoras. Tá? Mas também isso é outro assunto. E aí, nessa escola pitagórica, desse lema tudo é número, pintou um probleminha. Opa, perdão. Aqui. Cabe mencionar que o Teorema de Pitágoras, que vocês já conhecem, já era conhecido, entre aspas, porque não era conhecido como um teorema, mas era conhecido de forma empírica, tá? Há centenas de anos antes. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar de Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte: quando você tem um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo com um ângulo reto, o quadrado da medida do maior lado, a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, os catetos. Tá? E aqui tem também um outro registro histórico, a tabela Plimpton 322, não me perguntem por que 322, que é dessa época aqui, de 1800 a.C., muito antes do Pitágoras, que é da civilização babilônica, hoje onde fica o sul do Iraque, contendo trios pitagóricos. Então, o trio pitagórico mais famoso é o 3, 4, 5. Tá? Os três lados mais elementares de um triângulo pitagórico. Tá? Então, 3 e 4 formam os catetos, 5 a hipotenusa, tá? E aí 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aqui tem outros tantos trios pitagóricos nesse outro documento aqui, nessa tabela. Certo? Sim, aí voltando lá para a escola pitagórica que falou que tudo é número. Também devemos ter em mente que o desenvolvimento do conhecimento não ocorre de forma linear. No lema filosófico matemático de Pitágoras, tudo é número, ele foi traído, digamos assim, pelo seu próprio teorema. Eu estou falando seu próprio entre aspas. Bom, primeiro, o traído entre aspas porque foi uma falsa traição, né? A coisa, quando você tem um problema na frente, o que aconteceu foi a evolução do conhecimento e não a ruptura do conhecimento. E eu coloquei também seu próprio entre aspas porque, embora leve o nome do Pitágoras, era conhecido só de forma empírica, não era ainda da forma lógico-dedutiva. Foi a partir daí que começou essa brincadeira da estrutura da matemática, de provar coisas, provar teoremas. Então vamos lá. Considera o triângulo retângulo de catetos iguais a 1. Qual vai ser o número que determina a medida da hipotenusa dele? Então vai lá, 1 minuto para vocês fazerem a conta. Achavam que não ia ter conta, né? Então vamos lá. Então tem catetos iguais a 1. Vamos lá. Aqui, 1, 1. Isso aqui mede 1. Aqui mede 1. E eu quero saber, então, qual vai ser a medida desse negócio aqui. Então, o teorema diz que essa medida aqui, vou chamar de x, eu sou muito criativo. Então, essa medida aqui ao quadrado, então x ao quadrado, vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, 1 ao quadrado é 1, então 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado é igual a 2. Então, esse número aqui é o número que elevado ao quadrado dá 2. Hoje a gente conhece ele como raiz de 2, raiz quadrada de 2. Tá? Só que eu não vou usar essa nomenclatura para a gente tentar se transportar um pouquinho para aquele espaço-tempo onde essa notação não era conhecida. Claro que eu estou usando aqui até
um sistema numérico que não era usado naquela época, mas vamos lá, alguma coisa a gente vai ter que ceder aí. Então, beleza, a medida da hipotenusa, então, é o tal número que é elevado ao quadrado dá 2. E que número é esse? Qual o número que é elevado ao quadrado dá 2? Claro que a resposta correta é raiz de 2, só que a gente não pode usar isso porque não existia esse conceito naquela época. Tá? O conceito de número que se tinha até aquela época era o conceito de número natural, o da contagem, e o de número fracionário, de número racional, uma fração de números naturais. Então, bom, número natural não é. Nenhum número natural ao quadrado dá 2. Né? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, já passou. Então é algum valor entre 1 e 2. Então, aí você pensa assim, então com certeza é alguma fração. Tá, qual? E aí, tenta, não dá. E aí nego vê, pô, será que não tem nenhum número, nenhuma fração que ao quadrado dá 2? Então, já pinta essa desconfiança aqui, a desconfiança de que não existe um número, que era o que eles conheciam de número, que ao quadrado dá 2. Tá? O que está de errado, então? E aí é que começa uma demanda para o início dessa estrutura da matemática no sistema lógico-dedutivo. A necessidade de provar afirmações. Tá? E aí deixa eu abrir um grande parênteses aqui. Quem é meu aluno sabe que eu sempre costumo provar os teoremas da matéria, né, em sala. Só que eu sempre friso o motivo disso, o porquê disso. Não é para cobrar na prova, não é para que o aluno saiba provar, é para ele saber que existe uma prova e mostrar para ele. Tá? Porque, para mim, essa é a coisa mais importante da matemática. Tá? A grande beleza da matemática. Você ser capaz de provar coisas que não depende de opinião, não depende de corrente teórica, nem de ideologia, nem de autoridade, de um argumento autoritário. Tá? Na matemática, você pode ser o senhor da razão. Tá? Uma vez você estabelece as regras do jogo, né, o que você pode usar como elemento para a sua teoria, você inevitavelmente chega às conclusões. Somente usando o raciocínio lógico-dedutivo. E eu acho isso lindo. Então, é por isso que eu tanto falo disso em sala. Tá? Então, agora sim, vamos voltar para cá. Então, como que a gente prova que, de fato, se é que dá para provar, que de fato esse número que é ao quadrado é 2, é ou não é racional? Tá? Então, vamos provar essa coisinha aqui. Ou seja, a prova da irracionalidade do raiz de 2. Mostrar que o raiz de 2 não é um número que não pode ser escrito como uma fração de inteiros. Ou seja, é um número novo. Até então não se conhecia.